Muito boa noite a todos os ministros e irmãos e irmãs dos diversos países. Hoje, 10 de abril deste ano de 2024, ainda agorinha mesmo vai ser 11 de abril, porque já são, vamos ver, são que horas? São as 11h51, ou seja, que agorinha mesmo vão ser as 11, vão ser as 12 já e vai passar para as 11, conforme o calendário hebraico, já estamos no dia 11. Vai passar para o dia 11. Para todos os irmãos que estão nos vendo e escutando pelo satélite Amazonas, pela internet e também por todos os outros meios da internet, o Telegram e todos os meios que estas palavras estarão sendo vistas, ouvidas e lidas. Hoje nós estamos aqui do lado oeste, nesta parte da construção aqui, onde nós estamos fazendo a edificação ou construção do edifício do quarto de máquinas, onde vão as bombas e os tanques pressurizados ou de pressão e de água aqui nesse piso que nós estaremos concretando nesta madrugada, jogando concreto, onde serão de 3 a 4 tanques serão colocados, 3 a 4 tanques de água, e já tem as especificações adequadas para o suporte dos tanques que vão ser colocados aqui. Os detalhes técnicos estarão se jogando aqui 220 por aí jardas de concreto, de modo que começamos bem cedinho para que assim já pelas às 6 da manhã, vamos falar assim, já amanhecendo, já se esteja o piso, já esteja colocado. Em uma mensagem, aproveitando enquanto chega o primeiro caminhão, em uma mensagem que nos pregou, aproveitando que estávamos gravando aqui em vídeo, de uma vez ou de uma só vez, já vamos ler aqui e mostrar algo muito importante aqui. Na mensagem abertura do sétimo selo nos fala, nosso irmão William, pregado em 28 de abril deste ano do ano de 1991, aqui em Caiei, Porto Rico, nos diz: por isso que os 7 trovões não produziram suas vozes nos céus, porque se emitem suas vozes nos céus, ou no céu, então seria aberto no céu esse grande mistério. E seria dado a conhecer, mas mesmo que fosse aberto o sétimo selo, o grande mistério contido no sétimo selo não foi revelado, não foi manifestado. Por isso vemos que diz que houve silêncio no céu por meia hora. Eles viram, mas ficaram em silêncio, calados, como também o sétimo mensageiro da sétima era da Igreja Gentia também o viu. Como o viu o mensageiro da era da Igreja Gentia, mas lhe foi dito: tu não falarás nada disso para ninguém. O grande mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Senhor se revelando no fim do tempo, no cumprimento da sua vinda como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, fazendo essa etapa, falando a palavra para produzir tudo aquilo que foi prometido para os filhos de Deus, passe para cá para ver e não dar as costas para ele, para falar com vocês daqui ou aqui, para conhecer o mistério do sétimo selo, conhecer o mistério da vinda do Senhor, é ver o véu de carne, um instrumento de quem que estaria fazendo o cumprimento do sétimo selo. E para identificar esse instrumento tem que ser aberto o sétimo selo. E como o sétimo selo é a vinda do Senhor, foi aberto no céu, porém não aconteceu movimento no céu, tudo ficou em silêncio. Não havia movimento, porque se identificasse o que era o sétimo selo, a identificação de conhecer o sétimo selo era ver o instrumento. Esse era o mistério, porque era
através desse instrumento que Deus iria dar para seus filhos a fé de rapto. Era tão importante manter esse segredo, porque no Éden, isso foi o que o diabo se opôs, ficou contra isso, para que os filhos de Deus não vivessem eternamente, ou seja, o diabo, ele se interpôs, ficou no meio, porque para tudo isso nós sabemos que tinha um propósito em tudo isso, porque aí Deus estava mostrando que ele, para despregar-se, mostrar-se, esse Deus, que era um objeto, que era objeto de adoração. Ora, nós sabemos que tudo o que aconteceu na queda para que Deus, então, pudesse despregar-se, pudesse colocar misericórdia, mostrar amor, misericórdia, sua graça derramada para seus filhos e todas essas coisas, demonstrasse. Agora, vejam, o diabo sabia que se Adão passasse pela prova ou provação e fosse adotado, não morreria, não cairia da vida eterna. E o diabo não poderia se meter, se introduzir na raça humana. Como ele não é criador, pois como é que ele iria fazer isso? Ora, através da serpente, e aí ele conseguiu se misturar a raça e se introduziu aí a raça da serpente, misturou a raça. Agora, Eva era uma moça jovem, tenra, novinha, e Maria diz que ela tinha 15 anos de Maria. De Eva tem um lugar, se eu bem me lembro, fala que ela era bem jovenzinha. Maria, 15 anos. Mas olhem, o Espírito Santo usa Maria, que estava desposada, comprometida com José, e é na idade, ou com a idade, onde Deus escolheu para engendrar, gerar aí através do Espírito Santo esse corpo, que foi criado célula sobre célula e foi criado, Jesus foi criado. Ou seja, que com essa idade de jovem, ou sendo jovem, com essa idade de jovem, vejam, é a idade mais difícil para os jovens. É a idade onde o coração está tão tenro, tão mole, macio, que qualquer um pode preencher esse vazio que tem aí de amor. É por causa disso que é importante de encaminhar os filhos no caminho do Senhor e que seja Ele quem reine aí, que recebam as bênçãos ao receber a obra e tudo que Deus está realizando, fazendo no tempo em que a pessoa vive ou está vivendo. Porque senão o trono, então, que é a alma, o trono, o inimigo agarra esse trono e a pessoa se apaixona pelo mundo e pelas coisas do mundo. E se envolve, fica envolvido nas coisas do mundo, quando o que deve ser engendrado aí é a palavra, engendrada a palavra para que os frutos dessa palavra seja, que foi colocada no coração, gere frutos essa palavra. E a palavra que foi falada sobre Maria produziu esse corpo. A palavra que qualquer pessoa possa falar com o Filho de Deus, alguém do mundo, possa falar com o Filho de Deus, e fala com uma pessoa, fala com uma jovem, uma moça que está tenra, macia. Se ela deixar que entre e penetre essa palavra, pode gerar aí nela uma má semente.
e ela vai produzir maus frutos. Por isso é que ele diz: não façam julgos desiguais sob nenhuma e debaixo de nenhuma circunstância, sob nenhuma circunstância. Devemos cuidar de nossos meninos, de nossos jovens, para que isso não aconteça. E aí nós desviamos um pouco do tema, mas depois nós podemos falar disso mais adiante de uma forma muito mais aberta de tudo isso, sobre tudo isso. Mas olhem, continua dizendo o nosso irmão William. Eles viram, mas ficaram em silêncio, como também o viu o sétimo mensageiro da era da igreja gentia. Mas foi falado para ele, dito para ele, que tu não falarás disso para ninguém. O grande mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Senhor, se revelando no fim do tempo, no cumprimento da sua vinda como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, fazendo essa terceira etapa, falando a palavra para produzir tudo o que foi prometido aos filhos de Deus. E aí nós tínhamos ver que pela palavra falada para produzir o quê? Para produzir corpos eternos e glorificados. Para isso é a segunda vinda. A primeira vinda foi para produzir corpos teofânicos. Sempre tem um nascimento. Há um nascimento sempre. Agora, olhem. Continua dizendo, por isso nós vemos que a visão da carpa da tenda, ele viu essa terceira etapa acontecendo, se realizando, e diz que ele estava assim, de frente, olhando para frente, olhando para diante. Por exemplo, ele estava onde vocês estão, olhando para a plataforma. E ele olhou para o seu lado esquerdo e viu um lugar aí. E ele recebeu da parte do Senhor a revelação que lá dentro seria a terceira etapa desse lugar. Aí estaria o pilar de fogo manifestado. Ele, estando lá atrás, está no leste, está o leste, e ele estava assim de pé, olhando para o oeste, e do lado esquerdo, do seu lado esquerdo, estava esse quartinho aí, e foi revelado para ele que aí seria cumprida a terceira etapa aí. Agora, uma pessoa diz um quartinho de madeira e se cumpre a terceira etapa. Lembre-se que Deus sempre opera através do seu instrumento, de um véu de carne. Portanto, esse é o escritório desse ou dessa pessoa que estaria ministrando nesse auditório, nessa grande carpa catedral, nesse lugar onde ele foi colocado aí. E, portanto, consequentemente, a terceira etapa está nesse instrumento, que é a boca de Deus. E ele agora diz, e também quando ele subiu na constelação dos 7 anjos, ele diz que o elevaram, o subiram, e aí estava entre eles ele aí. E diz que aqueles anjos que estavam nessa constelação eram os anjos da igreja. Mas vejam vocês que ele diz que ele subiu e ele viu 7 anjos, mas nós vemos que ele não estava contando se contando. Mas se você examinar ou prestar atenção, vê 8 anjos. E ele diz que um deles era muito sobressalente, diferente dos outros. Tinha suas asas grandes e pontiagudas, e eu estava olhando para ele, e ele estava do meu lado esquerdo. Eu olhando para ele, ele estava no ocidente, olhando para o oriente. O sétimo mensageiro, olhando para o ocidente, via esse aí, olhando para o oriente. Ou seja, vocês estão no oriente e eu estou aqui no ocidente. Ele estava pregando para lá, em direção de lá. E eu estou aqui no ocidente. Se vocês olharem para mim, estão olhando para o ocidente, porque o ocidente está aqui. E eu olhando para vocês, eu estou olhando para o oriente, para o leste. Agora vejam, ele diz, era quem estava do meu lado esquerdo. E na visão da carpa da tenda diz que estava à sua esquerda, do seu lado esquerdo. Agora vocês já veem onde está o anjo que era diferente dos outros. Em uma grande carpa catedral está na esquerda. E o que é que está na esquerda? Um quartinho. E o que é esse quartinho? É um escritório, esse quartinho. E o que é que se supõe que deve estar em um escritório? Alguém estudando, alguém recebendo da parte do Senhor aquilo que vai falar, aquilo que ele vai pregar, porque é um lugar de ensinamento. Ele disse que na carpa, na tenda, será o ensinamento será dado para os seus filhos na carpa, na tenda, onde eles estariam recebendo a fé de rapto. E na visão da carpa, da tenda, ele diz que está na sua esquerda, e diz, eu estando de pé aí, olhando para a plataforma, ele estava do meu lado esquerdo, que seria então o lado direito do pregador. E assim também o anjo que apareceu nessa constelação. Agora ele diz, esse é o anjo que tem o sétimo selo.
E o sétimo selo é a segunda vinda do Senhor. Um desses anjos é o anjo com o selo do Deus vivo. O anjo que aparece no tempo do final, no fim do tempo, olhando para o leste com o seu olhar colocado, direcionado a Israel, mas de pé no ocidente. O seu olhar, o olhar que ele tem, que esse instrumento tem, o olhar que tem é em direção ao Oriente, para o Oriente. A olhada que José tinha posta, tinha colocado, era para Benjamim. Sempre perguntava por ele: onde é que está o meu irmãozinho? Onde é que está o meu irmão? Sempre direcionado a Jerusalém. E veja como é que ele falava. Depois perguntou: meu pai vem? Vive meu pai, mas ele estava de olho em Benjamim. Quando Benjamim vem, quando trazem Benjamim, aí já para ele tudo foi gozo, regozijo. Ele saiu da presença e foi para um cantinho chorar. Depois ele se recompôs, porque ele é humano, é uma pessoa humana. A segunda vinda se cumpre em um humano que padece, que ele sente, tem sentimento, sente. E ele, quando vê o seu pequeno Benjamim, que são meus irmãos, são os 144 mil, quando ele os veja que aí diz que José pôs-se a chorar no pescoço de Benjamim. Diz que Benjamim, busca para ver se Benjamim, diz que Benjamim também chorou, se jogou para chorar no seu pescoço. E sobre os irmãos não diz que foi no seu pescoço, aí tem uma confiança familiar aí, mais de ti para ti, de tu para ti, uma confiança de sangue, muito mais de sangue. Lembre-se que os 144 mil estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Agora, busca isso aí. Gênesis 45. Versículo 10 diz: habitarás na terra de Gozém e estarás próximo de mim, tu e teus filhos e os filhos dos teus filhos, teu gado, tuas vacas e tudo aquilo que tens. Está falando aí com todos eles. Seus irmãos por parte de pai, e Benjamim estava aí no meio, estava aí. E aí te alimentarei, pois ainda restam 5 anos de fome. Agora vejam vocês uma coisa aqui, algo aqui. Já tinham passado 2 anos. Tinham passado já 2 anos dessa escassez de 7 anos. E vejam vocês como que na metade de 2022, já depois da Semana Santa, se estava vendo muito mais claro tudo. E entre abril e junho, por aí, Deus já estava abrindo mais e mais o quadro, o cenário. E estamos num ciclo paralelo, onde vão estar se cumprindo por volta de 2 anos, ou em torno de 2 anos. Lembre-se que José é o tipo perfeito de Cristo, da sua primeira e segunda vinda. Portanto, algo tem aí que vai estar acontecendo por estes dias, ou nestes dias, muito, muito, muito importante. Porque eles são advertidos ou avisados bem antes ou muito antes, porque senão, olha o que pode acontecer com eles. Eu creio que é aqui mesmo. Podem gravar para lá que chegar nos caminhões, vamos estar colocando, a profundidade está funda, que vai se esvaziar tudo de uma vez só, e quando vierem os outros, já vamos continuar enchendo a parte lá de cima. E enquanto isso, estamos aproveitando aqui. Agora descarregam esse caminhão e vem o outro, e pelo menos as primeiras 100 jardas já vamos estar jogando elas direto aí. Depois, isso que vocês veem aí é o que nós vamos utilizar para a parte central do piso. Esse caminhão que está chegando. Olhem, bom, ele diz: porque ainda restam 5 anos de fome, para que não pereças
de pobreza tu e tua casa e tudo aquilo que tens. Eis aqui que vossos olhos veem os olhos de meu irmão Benjamim, que minha boca vos fale ou vos fala. Fareis, pois, saber a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes ou haveis visto. E dai-vos pressa, se apressa em trazer meu pai para cá. E se jogou no pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e também Benjamim chorou sobre o seu pescoço. Vê? E beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Mas não diz que chorou sobre os pescoços deles. E depois seus irmãos falaram com ele. Agora eu não sei se aqui é que diz ou fala que senão eles iriam perecer, morrer, ou aí mesmo, mais aí em cima, mais aqui em cima era aqui mesmo que nós lemos, é onde a única esperança para o mundo. Certamente no mundo está quem? O que é que está no mundo? A noiva, as fátuas, os incrédulos e os 144 mil. A única esperança para a noiva é a segunda vinda do Senhor. Como também para as fátuas, são virgens, porém que não foram purificadas, vejam, elas mesmas então têm de passar pela grande tribulação. Não aceitariam o cumprimento do sétimo selo. As que estão dentro, porque no livro dos selos ele diz que umas ou foram enganadas por esses falsos ungidos, falsos profetas, e outras porque não tiveram a oportunidade de conhecer a mensagem. Ou seja, que aí há ou existe, dentro desse grupo das fátuas, há uns que por uma causa ou por outra causa não receberam a vinda do Senhor quando tinham de ou que recebê-la. É por isso que, ao não aceitar o cumprimento da segunda vinda, então não aceitam essa obra de purificação que vai ser para ela, ou que é para ela. Vai ser para ela. Os escolhidos, por isso é que ele dizia, senão vocês teriam de passar pela grande tribulação. Pois claro, ora, claro, porque o sétimo selo, ao não ser aberto o sétimo selo, que estava prontinho aí para ser aberto, porque diz que se ele mesmo iria se apresentar, ele diz, mas a apresentação dele, ele tinha que fazer a apresentação dele. Esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. E a mensagem, quem o poria em circulação? Ele próprio, ele mesmo, que estaria cumprindo isso que foi trazido. Agora, olhem, aí ele diz, restam 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza tu e a tua casa e tudo aquilo que tens. Agora, Israel, a única esperança que existe para Israel é a segunda vinda do Senhor. Agora, continuamos aqui. Isso já é uma outra linha ou direção desse encontro com Benjamim. Se teve-se encontros com outros irmãos, se teve encontros. Antes José o teve, mas tem um encontro em específico ou especial com seu irmão, irmão de sangue, de pai e de mãe. Aí está unindo essa vara de Judá. Agora vejam como está se abrindo o caminho para que quando se apresentar, Benjamim se apresente, esteja o seu irmão aí. Seja aberta a trajetória e é aberto o caminho e é preparado o caminho. Esse poderoso arcanjo tem preparado o caminho e esteve saudando seus diversos irmãos por parte de pai, mas não por parte de mãe. Não por parte da noiva hebraica ou hebreia. Agora vejam que continua dizendo. Agora,
ele diz, esse é o anjo que tem o sétimo selo, e o sétimo selo é a segunda vinda do Senhor. Um desses anjos é o anjo com o selo do Deus vivo, o anjo que aparece no fim do tempo olhando para o leste, com o seu olhar posto, colocado em Israel, mas de pé posicionado no ocidente. É o anjo que tem o sétimo selo. Ele diz que era o anjo mais importante, mais sobressalente. Ele diz que todos os outros anjos significaram muito, mas este anjo foi o que mais significou para mim, porque é o anjo que no fim do tempo aparece para o cumprimento do sétimo selo, para a realização ou feitura de todo o programa divino contido no sétimo selo. E olhem, eu falava para os rapazes que eu tinha tudo isto desde antes de ontem. E Deus foi me dando tudo isto e umas outras coisinhas por aí que vamos ver se nos dá tempo para sexta-feira. Mas tem que soltar isso bem rápido, porque eu já tinha um ardor no meu coração. E tem que falar isso, isso tem que ser falado. Olhem, nesta mensagem, Elias virá antes da segunda vinda de Cristo. Eu não sei se essa mensagem nós lemos algum extrato dela, mas vejam, nessa mensagem nos fala a espada, a palavra, a mensagem, aquele que continuará levando a mensagem, que precurso anuncia a segunda vinda de Cristo, para que todos estejam esperando o cumprimento da segunda vinda de Cristo. Como Deus disse ou falou através do reverendo William Branham, que foi o precursor da segunda vinda de Cristo. Todos estejam esperando assim. Que foi o precursor da segunda vinda de Cristo, que Deus envie e nos permita ver quando esteja esse que receberá a espada de dois fios. Isso foi em 2014. Que Deus nos permita ver quando esteja esse que receberá a espada de dois fios, a palavra. Rogo ou peço que quando chegue no rio e as ondas cheguem até mim, logo, Senhor, que tu me permitas passar essa espada para outro que leve a verdade. E ele escreve num extrato, em um escrito, ele escreve outro que leve ou que levará a mensagem, que seja honesto e leve a mensagem. Algo assim tem um escrito. Nós lemos ele faz pouco tempo, por aí. Que Deus envie e nos permita ver quando esteja esse que receberá a espada de dois fios, a palavra, a mensagem, para continuar em frente adiante o Espírito Santo, realizando sua obra até que nos transforme no último dia. Essa é a finalidade de Deus. Portanto, através desse instrumento, é que Deus transformará os corpos dos crentes. Tem que estar o ministério desse anjo, tem que estar no meio da igreja, que é quem tem o sétimo selo para cumprir essa promessa. Não pode estar em outra dimensão, tem que estar na dimensão terrena, terrestre. O ministério de Elias pela quarta vez continuará pela quinta vez com o ministério de Moisés, e o ministério de Cristo na sua segunda vinda, através da sua igreja no último dia, falando-nos como leão, clamando como quando ruge um leão e 7 trovões emitindo suas vozes, ou seja, uma mensagem consecutiva, não como aconteceu nas 7 eras, que foi a mensagem através de um mensageiro, São Paulo, depois através de um segundo mensageiro, depois através de um terceiro, e depois através de um quarto mensageiro, depois através de um quinto mensageiro, depois através de um sétimo mensageiro, de um sexto mensageiro, e depois através do sétimo mensageiro, reverendo William Branham. Elias virá antes da segunda vinda de Cristo, como precursor da segunda vinda de Cristo, e já veio. Como Jesus disse, no seu tempo devido, quando lhe perguntaram, não dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro e restaure todas as coisas? E Jesus Cristo respondeu, Elias já veio e não o conheceram, senão fizeram com ele tudo o que quiseram. E então entenderam que eles tinham falado de João Batista. Elias vem por 5 vezes o ministério de Elias em 5 pessoas diferentes. Em Elias o tisbita, em Eliseu uma dupla porção, em João Batista como precursor da primeira vinda de Cristo, no reverendo William Branham como precursor da segunda vinda de Cristo, e no mensageiro para Israel. Não tem mais nada para se buscar. E virá o ministério de Moisés, também virá no último dia. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros de Zacarias capítulo 4, versículo 11 ao 14, e Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14. Portanto, estejamos muito bem agarrados de Cristo, nosso Salvador, porque o nosso tempo aqui na terra está se acabando. Estejamos com nossos olhos bem abertos, porque vai haver
vai existir um sinal físico e será uma grande carpa catedral onde o Espírito Santo vai se manifestar grandiosamente, de uma forma grandiosa. Em 2014, e 5 anos depois, ele se foi, partiu. Voltou novamente aí, ele a dizer, o Espírito Santo, lembre-se que quando uma pessoa conhece como Deus tem trabalhado, operado em toda a trajetória da Bíblia, nunca se lhe perde o protagonista, nunca ele perde o protagonista, a pessoa. Pode estar em diferentes máscaras, mas sempre ele sabe e conhece pela forma. Essa pessoa poderá ter seu estilo, seu dom, sua natureza e suas coisas, mas sempre fala alinhado com a Escritura. E aí o encontro acha onde? Na palavra, porque somos palavra. Portanto, vamos identificar rapidamente. Poderá vir disfarçado da forma que seja o que for, baixinho, alto, gordo, largo, perudo, barbudo, não barbudo, sem barba, gago, não gago, como seja, mas procura como está fazendo a obra. Por isso que ele dizia, se não creio em mim, creiam nas obras, porque elas são as que dão testemunho de mim. Vaiam para as Escrituras, vão nas Escrituras. Ele falou isso, esquadrinhe as Escrituras, ele falou. O que foi que ele disse? Esquadrinhe as mensagens do irmão Branham, tem o livro de citações, tem o livro das eras e todas as mensagens, porque aí vão encontrar ou vão achar como foi precursado, e que quando Deus estivesse cumprindo isso, não lhes passe despercebido em branco. A mensagem foi dada. Ele está dizendo que claro que a mensagem foi dada, pois se a mensagem foi dada e ele te manda revisar, repassar, para que ele te manda repassar ou revisar? Para que quando Deus cumprir tudo, não te passe em branco despercebido. Isso é tudo. Mas pegam a palavra e dão uma interpretação da sua forma para ela, para justificar a sua incredulidade. E eu creio que, olhem, falando dessa parte, olhem, eu vou ter que ler isso, porque vamos terminar aqui. Não, eu vou ter que ir lá primeiro. Vamos para cá primeiro em algo bem rapidinho. Eu sabia que íamos ter que continuar falando de algo aqui, disso aqui. Vamos ver. Vamos colocar uma vírgula aqui, uma pausa. Vejam, porque vejam. Aqui está, olhem, nesta mensagem, a liderança do Pilar de Fogo, isso foi em 7 de novembro de 75, e ele vem falando, eu vou ter que ler essa parte, porque ainda estão colocando, jogando. Enquanto não podemos ver e entender certas coisas que Deus revelou através do irmão Branham, todavia ainda não conquistamos essas coisas. Todavia não estamos estabelecidos nessas coisas, fundamentados, mesmo que sejam nossas pela promessa de Deus, mas ainda não estamos nelas. Agora, para entrar nelas, tem que ser pela liderança e direção do Pilar de Fogo, na forma em que ele esteja se movendo, no tempo em que a pessoa esteja vivendo ou está vivendo. Agora, eu sei que o povo sempre se desespera. Eu sei que muitas pessoas se desesperam, muitos ministros se desesperam. Se vamos entrar nisso, vamos entrar no outro, mas de que vale uma pessoa entrar em tal ou qual tema, em tal ou qual coisa, se o Pilar de Fogo não está se movendo para isso ou nisso? Então, o que é que acontece? Então, o que se forma é um bolo, uma confusão, um enredo. E então, quando o Pilar de Fogo se move, se mexe para essa direção e mostra o que é isso, então, o que é que acontece? Bom, aquele que se mexeu, se moveu sem ser o momento e sem ser o Pilar de Fogo na forma em que ele esteja se movendo, o Pilar de Fogo se moveu antes, sem o Pilar de Fogo ter se movido ou mexido, o que é que acontece? Depois tem que fazer uma de duas coisas, ou dizer que isso que está vindo agora não é de Deus, ou dizer, bom, isso é de Deus e eu estava errado, equivocado. Uma
uma das duas coisas. E aí, então, é o problema de muitas pessoas, porque pelo orgulho pessoal, preferem dizer, não. Como eu estava ensinando ou dizendo, está correto, certo, e agora eu não tenho nada a ver com isso aí. Vê você? Então a pessoa tem que ser cuidadosa nessa hora em que a pessoa vive ou está vivendo, porque não é uma coisa de brincadeira, de ficar brincando, senão que é uma coisa muito mais séria do que nós podemos imaginar, porque hoje em dia é muito maior do que foi naquele tempo. Hoje em dia está acontecendo numa escala espiritual, e a mesma coisa que havia lá, existia lá numa escala física, está aqui no espiritual também, e os mesmos espíritos sedutores que seduziram aqueles numa condição ou situação física, material, literal, aqui o estão fazendo numa forma espiritual. Agorinha tocamos em algo da noiva, sobre essa idade tenra, bem macia, esses espíritos sedutores. Aqui o estão fazendo de uma forma espiritual, que é muito mais mal, ruim todavia, muito mais. Por isso que o que nós sabemos pela palavra de Deus, que neste terceiro êxodo saíram os 3 grupos, como diz Deus, através do irmão Branham. Assim como saíram os 3 grupos no primeiro e os 3 grupos no segundo. E assim como saíram os Janes e os Corés no primeiro, no segundo também saíram e no terceiro também saíram. E temos que ver então qual é a direção do pilar de fogo. Temos que ver a liderança do pilar de fogo, porque se não o vemos, estamos perdidos. Se não pudermos ver a liderança de fogo através de Moisés, se não podemos ver, perdidos estiveram aqueles. Se você estivesse lá e não o pudesse podido ver, você também estaria perdido. Porque então, o que foi que aconteceu? Aqueles que não puderam ver a liderança do pilar de fogo através de Moisés ou por Moisés, o que foi que aconteceu? Então falavam, não, como dizem Datã e Coré, é o correto, é o certo, porque eles também são pessoas, são bons pregadores, são bons líderes, e que Deus, através deles, também pode operar. Deus pode operar através de qualquer pessoa, mas Ele só opera através de quem Ele escolha para operar ou obrar. E quem é que faz a eleição? A escolha não é do que quer nem do que corre, senão de Deus, que tem misericórdia. E Ele escolhe como Ele quer escolher. E nós, como crentes na palavra, escolhemos a palavra. Se somos da palavra, escolhemos a palavra. Quem nós escolhemos? Aquele que Deus escolheu, porque é a palavra. Se não somos da palavra, se não somos gens de Deus, filhos de Deus, desde antes da fundação do mundo, aí escolheremos qualquer outra coisa, menos a liderança do pilar de fogo, na forma em que ele esteja dirigindo o seu povo. Porque como não são palavras, não vão escolher a palavra. Isso é como que 2 mais 2 são 4. Se não são a palavra, não escolhem a palavra. Ele nunca deixou o seu povo sem direcionamento, sem direção. Amém. Ele nunca deixou o seu povo sem direção. Ele sempre esteve dirigindo o seu povo, e ele sempre o esteve dirigindo como? Se velando, em todos os tempos se velando. É Deus em Morfe. Velou-se no pilar de fogo, se velou no templo lá no lugar santíssimo, e lá esteve no templo. Depois velou-se em Jesus, em Nazaré. Depois velou-se nos discípulos no dia de Pentecostes, os 120. E depois velou-se em carne no irmão Branham. E hoje em dia também está se velando em carne humana. E como nós o conhecemos? Como conhecemos que é Ele? Por aquilo que sai pregando. Se o que sai pregando é a palavra genuína, corretamente trazida, corretamente, então o que está por trás de quem está por trás é a palavra. Quem é que está por trás é a palavra. Se o que sai for uma perversão ensinada, se o que sai é antipalavra, pois quem está por trás, então você sabe que é anticristo. Nesse tempo, durante esse tempo, estavam muitos líderes nesse tempo, muitos ministros, cada um do seu lado dando a interpretação, a mensagem que trouxe o precursor. É um ciclo que se repete novamente, e Deus estava mostrando aí o que seria ou aconteceria quando o 7º selo estivesse sendo manifestado na terra no meio do instrumento, pelo qual ou nele Deus estaria cumprindo essa promessa por esse instrumento. Agora, vejam vocês que o 7º selo
Tudo que foi mostrado com ele aí, Deus através dele, mostrando aí, o povo estaria passando de novo por um ciclo, novamente por um ciclo, onde se estariam se levantando líderes religiosos do próprio grupo para tentar seduzir a noiva e arrancar dela o que foi semeado por esse poderoso arcanjo. Por isso nós regressamos ao Éden. Aí o que houve, o que aconteceu lá foi uma sedução. Agora, olhem, já vamos ir para o outro lado. Este é o quarto. Terceiro, caminhão. Olhem, com isto nós já vamos concluir, finalizar aqui com isto aqui. O reverendo William Branham, eu estou na mensagem Elias virá antes da segunda vinda de Cristo, 4 de julho de 2014. O reverendo William Branham viu a coluna de fogo, viu o Espírito Santo se movendo de onde ele estava para um pequeno lugar de madeira, e aí aconteceram muitas coisas grandiosas, e o reverendo William Branham foi levado até aí para ver tudo o que estaria acontecendo. Até um nome que ele viu aí. Tu lembras do nome que tu procuravas quando tu estivestes aí? E o anjo lhe diz, o anjo, que nome é mais grande ou maior que pode existir aí do que o do Senhor Jesus Cristo? Agora, seria o nome que usou para a primeira vinda? Ou o nome novo que ele diz que ele tem? E aí nós vamos deixar isso. Agora, olhem, isso, com este pedacinho de mensagem, a mensagem A Videira Verdadeira, pregada em 1 de março de 1992, no Brasil diz, e nós vemos ou percebemos que aquela coluna de fogo, quando esteve falando com Moisés, lhe disse, eu sou o que sou, eu sou o que sou. E lhe dirás ao povo, eu sou enviado. Mas quando apareceu para Saulo de Tarso, lembre-se que nesses dias nós estivemos falando disso, e olhem como Deus obra no seu mesmo próprio povo e saem esses tesouros que estão aí, que foram trazidos, armazenados para agora dá-lo a conhecer para o povo e produzir isso em cada escolhido, produzir essa fé que vai crescendo até obter, em sua totalidade, obter a fé de rapto. Diz, e lhe dirás ao povo, eu sou, me enviou, eu sou e me enviou. Mas quando apareceu a Saulo de Tarso, e lhe perguntou pelo seu nome, ele disse, ou respondeu, eu sou Jesus. E aí ele colocou aí o eu sou. E então concluiu dizendo, Jesus. Agora, a Moisés lhe disse, eu sou o que sou. E a Saulo disse, eu sou Jesus, que era e que há de vir. Olhem, em um escrito que ele fez, ele colocou, porque lembre-se que na primeira vinda aí, mas eu quero desenhar isso, vamos por aqui para que se veja com o sol e a lua, na primeira vinda, olhem como ele desenha aí, e ele escreve aí, a primeira vinda, a primeira e segunda vinda de Cristo, do Filho do Homem, são as duas etapas do sol e fazem o 8. E ele desenha uma pedra angular e
outra pedra angular e sai o 8, produz-se o 8. Agora tem uma coisa muito interessante. E ele escreve infinito, eternidade. Já depois eu passo a escritura, a fotografia para que vejam. Aí eu te passo depois a foto. Agora olhem vocês algo aqui. Que quando eu estava vendo isso, eu me ponho eu faço assim, e 8 é o infinito, mas eu me vi com esta aqui, que quando eu faço assim a minha rubrica, a minha assinatura ou rubrica, quando vou escrever o meu nome, eu faço assim, desse jeito. E eu digo, mas eu sempre fiz um 8. E eu nunca percebi isso, mesmo que já. E quando eu vejo esse escrito, eu disse, mas que coisa! Como é possível que, até com a minha própria rubrica, Deus estava mostrando a primeira e segunda vinda? E como José é um tipo perfeito da primeira e da segunda vinda, até na rubrica ou assinatura o tem como selo. E depois, como eu escrevo assim, desse jeito, José, espera um pouquinho. Aí eu tremi um pouco. Vamos fazer de novo. Eu faço isso, escrevo José. E então saem até os 2 S. Estão até os 2 sinais que o irmão Brana viu com a sua cura, formando 2 S. E depois saíram. Foram voando. É para a cura do corpo que vem esses 2 S. Agora, tudo isso qualquer um dirá, mas não, é que se supõe que isso aqui é um B. Seja um B, isso. E como se forma aí também 2 S são formados aí. Algo aparentemente simples, mas tem algo aí na rubrica, na assinatura. Um dia ele me falou, olha, tu escreves essa parte aí de José por dentro, ou dentro. E estava a doutora Nelly. E ele falou, tu sabes ler as rubricas, as assinaturas. Fala para ele o que isso significa. Ele sabia porque ele já tinha perguntado. E ela lhe disse, ele é fechado, uma pessoa fechada. E ele ficou sorrindo e não falou nada, coisa alguma. Vejam, 7º selo. Em silêncio, era um secreto, um segredo. E até nisso, Deus mostrou aí que estava contido, selado no instrumento. E até na rubrica ou assinatura estava selado até o nome. Estava fechado o nome. Agora, tudo isto, vejam como que Deus está nos abrindo, porque se em 2014 ele disse que o tempo, se nos estava acabando o tempo, agora eu digo que o tempo está nos acabando, nos resta pouco tempo. E os escolhidos de Deus têm que continuar recebendo o que falta por ser recebido ou receber, e que entendam bem o que é o 7º selo, que entendam bem o que é a vinda do Senhor com seus anjos, que entendam bem a obra que Apocalipse 11 está realizando, fazendo e fará até terminar o seu testemunho. Tudo isso, quando o entendam completamente, inteiramente, vão estar acontecendo certas coisas, que já o povo estará pronto, preparado. Também terá essa espada de 2 fios pronta, bem empunhada em sua mão para esse ministério partir, cortar, abrir brecha, abrir caminho para o novo corpo. E lembrem-se que para receber o corpo teofânico foi necessário receber o Senhor na sua primeira vinda, com o nome de redenção, se requereu isso. E para receber o corpo eterno e glorificado, a pessoa não pode receber o corpo eterno e glorificado por outra via, por outro caminho, a não ser pelo instrumento e
através do anjo que era diferente dos outros, o cumprimento do sétimo selo. Pode pular, saltar, pode dizer o que queira dizer ou falar. No fim, Deus vai vindicar quais foram ou quem foram os que seriam transformados. A evidência é que serão transformados. E a evidência que iriam ser transformados, qual era? Que seguiram a coluna de fogo, seguiram o pilar de fogo, a coluna de fogo. E ao seguir o pilar de fogo, o povo hebreu entrou na terra prometida, liderado por Josué. E ao entrar na terra prometida do novo corpo, o povo entraria à terra prometida do novo corpo com o líder, o Espírito Santo, a coluna de fogo. E que ele disse, quando este Espírito Santo que temos, aquele que está no nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, ele aí pode, ou poderia dizer, quando ele esteja e chega a se encarnar na pessoa e dizer o nome novo. Mas ele não podia falar esse mistério, porque o anjo lhe disse, disto não vais falar nada. Então o coroaremos como rei de reis. Ora, claro, se é que no tempo final, no tempo do fim, ele vem como leão da tribo de Judá, ele vem como rei de reis e senhor de senhores, e ele vem para se sentar no trono de Davi. Tudo está sendo aberto de uma forma, de uma maneira que o povo de Deus, os escolhidos de Deus, esses que têm a percepção profética, o estão recebendo e estão se preparando para esse evento, acontecimento. Assim que isto foi algo, vamos dizer, como eu vou colocar como o bolo que o anjo deu para Elias. Esse bolo foi concentrado, estava concentrado, que durou para ele o que esse bolo tinha. Pura revelação, revelação pura. Que Deus nos sustente cada vez mais e mais, que chegue um momento onde nem sequer talvez vamos precisar comer, porque com a palavra, com aquilo que Deus já tenha encarnado e encarne na sua totalidade, não vamos precisar necessitar nem sequer de comer. E se tivermos que comer, comemos, mas vai ter um tempo, vai haver um tempo de muito trabalho, que o que nós pedimos a Deus é dar-nos desse bolo que tu destes para Elias, para que me sustente, não por 40, não por 50 dias, não por 6 meses, não por um ano, pelo milênio e pela eternidade. Que Deus abençoe, Deus os guarde, e podemos colocar o tema, por tema, o anjo com o sétimo selo. O anjo diferente dos outros com o sétimo selo. Velado em carne humana. Que Deus abençoe, Deus os guarde. Esse aí já é o quarto caminhão. Bom, podem ir para lá para que vejam, aí já se está derramando, esse já é o quarto caminhão de 10 jardas, e isso vai nos tomar toda a madrugada. Já são as 12h43 fazendo isso, ou seja que praticamente 1 hora, 4 caminhões. Mais 1 hora, mais 4 caminhões são 8, já são 80 jardas. Mais outro caminhão, 1 hora a mais, já são 120 jardas. Ou seja que nós estamos falando de quase 6 horas da manhã, mais ou menos, como tínhamos falado, que já se estaria finalizado o piso, o chão. Assim que o tráfego para amanhã, por causa da escola e dessas coisas, o tráfego, casa do tráfego. Que Deus abençoe, Deus os guarde, e orem muito por nós hoje para que tudo saia como sempre. Bem, perfeito. Que Deus abençoe, Deus guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.